Bom dia a todos os comunicadores de Santa Catarina. Nós queremos começar agradecendo pelo convite, pela oportunidade e parabenizá-los por esse encontro, porque eventos como esse, nós sabemos que eles são fundamentais, muito importantes para o nosso trabalho como comunicadores espíritas, de estarmos sempre, não somente nos aperfeiçoando nas questões técnicas, éticas, filosóficas que envolvem o trabalho da área, mas também estando nos unindo, nos confraternizando, isso é muito importante para o nosso trabalho. E é muito bom ficar olhando, né, cada rostinho de vocês aí, imaginando que espalhados aí pelo estado de Santa Catarina existem tantas pessoas preocupadas, trabalhando para que a mensagem da doutrina espírita chegue mais longe. E, como disse Esther, nós estamos num momento hoje que nunca se fez tão necessário que essa mensagem alcance os mais distantes rincões desse planeta. E a tecnologia, ela vem nos permitindo que isso aconteça. Então, que bom que nós estamos aqui, estamos preparados, estamos nos aperfeiçoando nesse trabalho para que possamos cumprir o nosso papel como comunicadores do Espiritismo. E como o Divaldo disse, eu estive há alguns anos, de 2006, de 2007 a 2019, junto da Coordenação Nacional da Área de Comunicação, junto com o Meri Seba, que foi o nosso companheiro quem fundou, criou a área no Conselho Federativo Nacional, depois veio o André Siqueira, e hoje tanto eu quanto o Meri ficamos ali na posição de consultores, porque André ele tem um coração muito generoso, e ele diz que quem é da equipe nunca deixa a equipe. Então, permanecemos nessa equipe trabalhando e trazendo esse conteúdo que ele é fundamental para que nós entendamos o papel da área da comunicação social espírita. Até um tempo atrás, a área de comunicação ela era vista apenas como aquela área que executava as atividades. Era visto muito como uma área técnica. Então, só se valorizava, só se conhecia e reconhecia a parte midiática da área de comunicação. Hoje, nós temos uma filosofia completamente diferente, nós vamos entender que a área ela tem um papel muito maior, muito mais abrangente do que esse. E nós queremos compartilhar com vocês alguns slides para nos ajudar aí no raciocínio. Vamos lá aqui. Bom, nós vamos então hoje entender o seguinte, que a área de comunicação social espírita, ela traz algumas funções. Nós destacaríamos aqui inicialmente a função evangelizadora. Exatamente aquilo que nós estamos conversando, né? Imaginava-se que a área ela era apenas uma área executiva, executora. Não, hoje nós temos uma função que é a de levar a mensagem espírita, construída por nós, pensada por nós, em conjunto com as outras áreas. Nós também temos uma função de sermos a área integradora. A área de comunicação, pela sua característica de transversalidade, ela perpassa por todas as demais áreas de atividades do Centro Espírita. Então, por isso, ela tem também esse papel de ser integradora entre essas áreas. Além, claro, da função midiática que todos nós já conhecemos e que é, muitas vezes, a nossa vocação. Para que nós possamos compreender melhor, vamos falar um pouquinho sobre a função evangelizadora da área de comunicação social. Primeiro, nós vamos nos fundamentar, né? Quais são os princípios desta nossa área evangelizadora, dessa nossa função? Um trecho que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para os homens em particular, constitui o Evangelho uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Se esse é, então, um dos princípios espíritas e nos fala da importância da difusão do evangelho, já que ele constitui essa regra de bem proceder, é importante que nós tenhamos isso como norma das nossas atividades. Que nós nunca percamos de vista essa função que nós temos de evangelizar, muito além de apenas informar ou de divulgar. Quais são os objetivos funcionais dessa função evangelizadora?
promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo, comunicar as ações de estudo e prática do Espiritismo cristão em consonância com as demais áreas da unificação, consolar e esclarecer por meio de ações e comunicações. Para vocês entenderem um pouco, esse documento aqui, ele foi o documento que teve origem num debate realizado nos encontros das comissões regionais, realizados pela Federação Espírita Brasileira, com as 4 regiões em que o Brasil foi distribuído. Então, ele foi um documento que foi construído a muitas mãos, a muitas mentes, e as pessoas iam jogando as suas ideias e elas iam sendo colocadas. Então, aqui nós temos alguns dos objetivos que foram elencados, definidos nesta ocasião, em 2017. Então, nós vamos observar aí que essa função evangelizadora, ela tem como objetivo promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo. E nós não conseguiremos fazer isso se nós não colocarmos em prática essa ação evangelizadora da área de comunicação social espírita. Então, muito além de comunicar as ações de estudo e prática, nós temos a função de promover a formação do homem de bem, consolar e esclarecer por meio das nossas ações. E aqui foram os primeiros projetos que surgiram, então. Propor e desenvolver campanhas institucionais e temáticas à luz dos ensinamentos morais da doutrina espírita. Quando isso aqui foi construído, então, em 2017, começou-se a pensar em campanhas que poderiam irem surgindo, para que nós cumpríssemos com esse objetivo. E começou-se também intensamente o trabalho da formação da rede de comunicadores no Brasil. E essas ações e esses projetos, eles foram fundamentais para a formação e o fortalecimento da nossa rede de comunicação, que hoje já é uma realidade. Nós temos hoje, especialmente nesse ano de 2021, inúmeras campanhas institucionais que estão sendo realizadas cumprindo esse objetivo evangelizador da comunicação. Então, nós temos a campanha Letras que Apontam Estrelas, por exemplo, que é em comemoração ao aniversário 150 anos de Leon Denis. Nós temos diversas outras campanhas, a de Eurípides Barçanufo, que está sendo lançada agora. São várias as campanhas que estão em curso, que estão em andamento, que vêm cumprir com essa função evangelizadora da área de comunicação social espírita. Bom, mas nós precisamos também falar sobre a função integradora da área. Quais são os princípios que nos norteiam nesta função? Nós pegamos um trecho aqui, que está na Gênese, no item 4, no capítulo 18. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso governo em que cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. E aí segue o texto, nós não vamos lê-lo todo aqui, mas isso aqui já nos dá uma ideia da importância de nós estarmos integrados a esse tudo. Se nós temos o conhecimento que o Espiritismo nos traz, de que o universo é essa grande rede criada por Deus, com diversos mundos habitados, povoados por espíritos, também criados por Deus, e que estão integrados como uma teia, como uma rede, nós precisamos também adotar este modelo integrador nas nossas atividades, no movimento espírita, especialmente nas atividades desenvolvidas pelas nossas instituições espíritas. Então, esse é o fundamento principal da nossa área, da nossa função integradora na área de comunicação. Alguns objetivos funcionais desta nossa função. Promover e incentivar a integração pela comunicação em todos os que desenvolvem ações no movimento espírita. Compartilhar informações para proporcionar a unidade de pensamentos e propósitos nos ideais de união das instituições espíritas e do trabalho da unificação. Então, a área de comunicação aqui, ela tem aquele papel de comunicar tudo o que está acontecendo entre todas as instâncias da instituição. É preciso que todas as equipes, a equipe da mediunidade, a equipe da infância, da juventude, da assistência e promoção social, da área de estudo do espiritismo, dos dirigentes,
da família, enfim, de todas as áreas, elas estejam integradas, umas conhecendo o trabalho que as outras realizam e tendo a oportunidade de realizarem ações que sejam integradas, juntando as expertises, né, de algumas áreas, de 2, de 3 áreas, no objetivo de um projeto em comum, por exemplo. Então, a área de comunicação, ela tem esse dever, esse papel, de fazer a junção, a integração de trabalho dessas áreas. Compartilhar informações para proporcionar unidade de pensamento é justamente isso, para que nós tenhamos mais objetividade, mais efetividade nos nossos trabalhos, das nossas instituições espíritas. Alguns projetos e ações, então. Promover o aprimoramento e efetivar a consolidação da área de comunicação social espírita. Realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, visando o aprimoramento da comunicação interpessoal, institucional e coletiva. Formar e atualizar os trabalhadores da área, com destaque às funções evangelizadora, integradora e midiática e às suas formas de atuação. Propor e incentivar a criação e utilização de instrumentos, ferramentas e meios para compartilhar ideias e desenvolver ações no âmbito do movimento espírita. Essas ações e esses projetos também, eles já vêm sendo desenvolvidos há muitos anos. E consiste em quê? Em encontros como esse, por exemplo. Esse aqui é um projeto que cumpre essa função integradora, quando consegue integrar representantes de várias localidades do estado de Santa Catarina, com o objetivo de uma formação de trabalho na área de comunicação, em ampliar horizontes para aqueles que já estão na área há muito tempo e que precisam dessa oportunidade de troca de experiências para aperfeiçoar o seu trabalho, para ajudar na formação daqueles que estão chegando agora. E inúmeras ações semelhantes a essa vêm ocorrendo por todo o Brasil, tanto ações que são estaduais, como essa promovida pela FEC, mas também ações que são promovidas pelas comissões regionais. Nós já participamos de diversas desses encontros de formação da área de comunicação, promovidos pelas comissões regionais. O último em que estivemos, se não me falha a memória, foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estava, inclusive, conosco lá na época o Edson Fachin, que eu vi que está conosco aqui hoje. Uma alegria rever o Edson. Então, são esses momentos em que nós estamos juntos, nos aperfeiçoando para realizarmos melhor o nosso trabalho. E aí, viemos então para a função midiática da área. E aí, no livro dos médiuns, na introdução, nós encontramos: desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque entrou a ser apreciada pela gente instruída. Presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por aí mantê-lo, nutrimos a convicção de que lhe granjearemos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direito manifestações que se prestariam a abusos. Então, veja só, nós fomos chamados a apresentarmos o Espiritismo para a sociedade no seu tríplice aspecto, fugindo apenas do fenômeno que foi importantíssimo na época do surgimento, da codificação do Espiritismo, mas que muitas vezes despertava a curiosidade das pessoas para conhecer o que estava por trás daquilo tudo. Hoje nós temos todos os fundamentos, nós temos os princípios basilares do Espiritismo, e é o nosso dever apresentar justamente esses princípios fundamentais do Espiritismo para a sociedade, porque é uma doutrina lógica, coerente, filosófica, científica, com aspecto moral, que nós temos o dever de apresentar para a sociedade. Alguns objetivos, então, que foram definidos para essa nossa função. Promover a comunicação espírita considerando as dimensões de utilidade, beleza e fundamentação. Isso aqui é importantíssimo para nós como norteador do nosso trabalho. Tudo que nós vamos promover, tudo que nós vamos construir com o objetivo de levar essa mensagem, nós precisamos passar por esses critérios. A utilidade, ou seja, isso que eu pretendo informar, isso que eu pretendo divulgar,
tem utilidade? É importante para as pessoas? Vai contribuir de alguma forma? Segundo, tem a parte da estética. Nós estamos considerando a beleza, a estética harmoniosa, agradável para quem recebe esse material? E tem fundamentação doutrinária? Então, nós precisamos nos atentar para esses três aspectos aí que são muito importantes quando nós vamos construir, produzir qualquer material, qualquer peça de comunicação. Mas outro objetivo, divulgar os princípios do Espiritismo e as informações das atividades do movimento espírita em formato, estrutura e canais adequados aos vários segmentos de público. Isso aí também são princípios fundamentais e básicos da nossa atividade como comunicadores. Sempre que nós vamos produzir o material, nós precisamos primeiro identificar a que público ele se destina, para que nós possamos nos adequar, utilizando das ferramentas, dos canais que são adequados para aquele tipo de público que nós pretendemos alcançar. Avaliar cuidadosamente os materiais, as informações e as referências utilizadas nas atividades de comunicação em nome do Espiritismo. Gente, isso aqui também é importantíssimo. Nós temos sempre que ter muito cuidado quando vamos fazer alguma referência, quando vamos divulgar algo, em checar as fontes, em conferir se realmente é aquilo que está sendo dito ali. A gente vê muito isso, né? A pessoa divulga lá uma frase, entre aspas, e atribui aquela frase a Chico Xavier. Mas onde Chico Xavier falou aquilo? Onde está registrado? Então, nós precisamos sempre informar a fonte, temos esse cuidado de nos avaliarmos cuidadosamente todo o material que nós temos para divulgar. Intensificar como projeto. Intensificar a difusão do livro em várias modalidades como instrumento básico da divulgação do ensino espírita. Esse foi, na época, um dos projetos que nós entendemos ser muito importante, exatamente porque o livro, ele ainda é o maior repositório, o maior manancial de conteúdos acerca do Espiritismo. Então, realmente investirmos na divulgação do livro como sendo esse instrumento. E quando nós falamos livro aqui, olha ali, nós dissemos em várias modalidades. Então, pode ser o livro impresso em papel, pode ser o e-book, pode ser o audiolivro, desde que seja aquele conteúdo sendo oferecido para as pessoas. E nós temos hoje diversas campanhas que estão fazendo isso. A campanha Comece pelo Começo, por exemplo, que incentiva o estudo do espiritismo partindo da codificação espírita. A própria campanha de Leon Denis, divulgando algumas obras de Leon Denis, remetendo, incentivando as pessoas para que procurem o conhecimento dessas obras e, né, várias outras. Ampliar e fortalecer a divulgação da doutrina espírita pela mídia, de todas as formas de mídia. Realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, visando o aprimoramento de comunicação interpessoal, institucional e coletiva. Também aqui, né, reforçando a importância dos nossos eventos, não atenderem apenas a função integradora, mas também a função de formação de trabalhadores, trazendo novos conteúdos, nos ajudando também na parte técnica para que nós possamos realizar bem aí o nosso trabalho. Então, aqui é apenas um resumo, né, de tudo isso que nós já falamos aqui, e tivemos aí esses fundamentos da área de comunicação social espírita. Nós podemos encerrar a nossa projeção e ficamos agora à disposição para conversarmos um pouco. Olha, meus irmãos, é interessante como nós temos observado que a área de comunicação, ela tem crescido, ela tem se estruturado, e o que tem nos permitido isso, que nós temos percebido, é essa facilidade que nós temos hoje para estarmos juntos, para nos comunicarmos. Imaginemos que eu estou na minha casa em Goiânia. Vocês estão espalhados aí, né, por várias localidades, talvez não somente pessoas de Santa Catarina, mas também de outros estados, e nós estamos reunidos aqui nesta manhã de sábado, conversando acerca das nossas atividades, do trabalho da Seara Espírita. Então, os meios de comunicação, essa profusão de plataformas novas que nós tivemos nos últimos tempos, isso tem ajudado imensamente
para que os nossos trabalhos, eles tenham se desenvolvido melhores, eles estejam crescendo. Vamos imaginar, então, o trabalho que foi realizado pelos primeiros, pelos pioneiros da nossa área. O nosso companheiro Mericeba, quando começou a estruturar a área de comunicação no CFN. Naquela época, o único meio que nós tínhamos para nos comunicarmos era o e-mail. E ainda assim não era nem tão utilizado. Então, nós dependíamos de aguardar um ano inteiro para que os trabalhadores das federativas pudessem se encontrar nas reuniões das comissões regionais, promovidas pela Federação Espírita Brasileira. Mas naquelas reuniões só iriam 2 representantes por federativa. Então, era muito difícil, o nosso intercâmbio ele era muito difícil. Hoje, nós temos aí o WhatsApp, que é essa plataforma maravilhosa, e tantas outras, que faz com que a gente trabalhe o tempo inteiro, online, o tempo inteiro. Então, o que um grupo faz, compartilha-se com o outro. Nós estamos vivendo realmente uma época muito propícia para a realização das nossas tarefas da área de comunicação. Então, por isso que é importante que a gente conheça esses fundamentos da área e as funções, para que nós possamos realizar da melhor forma possível a nossa atividade. Uma outra coisa só para a gente, então, abrir para vocês, antigamente, o trabalhador da área de comunicação, como eu disse para vocês, ele era visto apenas como uma pessoa que tinha conhecimento técnico. Imaginava-se que para ser da área de comunicação precisava ser jornalista, precisava ser isso, aquilo, e hoje a gente vê que não é assim. A pessoa precisa ter boa vontade, precisa ter interesse em conhecer das plataformas, em saber utilizá-las. Então, nós temos pessoas das mais diversas profissões ou donas de casa que estão realizando de forma maravilhosa o trabalho da área de comunicação. É claro que para muitas coisas nós ainda precisamos sim do profissional, mas que vai ajudar, que vai orientar, nós não dependemos disso. Mas nós temos um companheiro do Movimento Espírita que foi, inclusive, diretor do CERJ, né, da Comissão Regional Sul, que ele compartilhava conosco uma experiência. Durante muito tempo, ele ia como voluntário para estruturar transmissão de eventos ao vivo. Foi quando o Movimento Espírita descobriu essa possibilidade de fazer transmissões ao vivo dos eventos, e ele, como tinha esse conhecimento técnico, ele ia como voluntário, organizava tudo, fazia a transmissão do evento. E depois, quando foram se formando outras equipes, as pessoas começaram a aprender como é que se faz e tal, ele de repente chegou como convidado, como palestrante num evento espírita. E ele falou que ele percebeu assim a diferença que era no tratamento. Quando ele chegou como palestrante, ele tinha um tratamento todo diferenciado, um tratamento como se estivesse estendendo um tapete vermelho para ele. Mas quando ele era o técnico, ele era só o cara do colete, que ele usava aquele coletinho, né? Então, as pessoas, às vezes, imaginam que o trabalhador da área de comunicação, ele não tem conhecimento doutrinário, ele não tem capacidade para outras atividades. Mas, na verdade, quando nós somos comunicadores, nós sabemos que a nossa primeira tarefa de casa é estudar o Espiritismo, é conhecer a doutrina, para que nós possamos divulgá-la. Então, o comunicador hoje, ele já tem, né, uma outra visão. Nós somos aqueles que nós trabalhamos com as 3 funções da nossa área de comunicação. Divaldo. Ivana, eu queria que tu desse uma visão tua dentro da Federação Espírita Brasileira, né, de como está se desenvolvendo essa mentalidade referente às funções da comunicação, né, dentro principalmente dos grupos e casas espíritas. O que vocês estão vendo dentro das federativas, não apenas aqui de Santa Catarina, mas no geral, né? O que você está visualizando nesses últimos anos, principalmente? Não apenas na pandemia, que a pandemia é um caso excepcional que fez a coisa se mover de uma forma muito mais ampla, né? Mas, no geral, nesses últimos anos. Nós temos visto, Divaldo, com muita alegria, a área de comunicação assumir o seu papel, a sua importância ser reconhecida pelos dirigentes das federativas, das casas espíritas. É claro, meus irmãos, que é um trabalho lento. Nós sabemos, por exemplo, que ainda existem muitas casas espíritas que não têm estruturado uma área de comunicação social espírita. Então, nesse período de pandemia, e a gente sempre, né, vê que em tudo a gente tira algo de bom, para nós da área de comunicação, o momento de pandemia, ele teve uma importância muito grande, porque a Casa Espírita ela foi obrigada a buscar.
Se ela não quisesse ficar realmente fechada, fechar não somente as portas físicas, mas encerrar suas atividades, ela teve que buscar a estruturação dessa área de comunicação. Mas antes de vir a pandemia, nós já percebíamos um esforço por parte das federativas, por parte das casas espíritas, em equipar, em estruturar esta área de comunicação. Quando eu comecei na área junto com o Meri já estava nessa área quando eu comecei, eu imagino que há uns 8 anos a área já existia. Quando nós, então, íamos para os encontros das comissões regionais, veja só, a comissão regional ela é um encontro de trabalhadores de federativas. Então, quando nós reunimos a Comissão Regional Sul, nós reunimos trabalhadores representantes de áreas das federativas da região sul da FEB. Era muito comum que as federativas não tivessem um representante para enviar. Então, nós íamos, por exemplo, para uma Comissão Regional Nordeste, que é composta de 9 estados, e nós chegávamos lá e encontrávamos 5 representantes da área de comunicação. Por quê? Porque 4 federativas não tinham essa área estruturada. Imaginem o que é isso, uma federativa que não tinha uma área de comunicação estruturada. Então, o Meri, ele começou esse trabalho, e aí nós começamos esse trabalho de ir ajudando a federativa, para que ela estruturasse a sua área de comunicação, para que a federativa pudesse ajudar os centros espíritas dos seus estados. Hoje, nós temos todas as federativas com a área estruturada, e mais, não somente estruturada, atuantes. Os nossos representantes hoje, eles são atuantes em todas as federativas brasileiras. E vemos cada dia mais as casas espíritas lutando para estruturar a área de comunicação. Ivana, eu queria que tu desse a tua opinião, dentro da tua visão e da tua experiência dentro da área, do porquê dessa resistência que existia, né, principalmente antes da pandemia, referente à questão da comunicação, né? Sendo que a gente vê claramente que a comunicação é algo que interliga, né, que facilita, né, por exemplo, vamos supor, se um departamento de estudos necessita fazer um evento, ele automaticamente necessita da comunicação como um todo, mas muitas vezes havia a situação de que o próprio departamento de eventos fazia algo sem conversar ou se relacionar diretamente com a área de comunicação da casa em si, né? Então, o que tu achas qual que é o motivo dessa dificuldade, né, dos dirigentes, né, das próprias casas, centros espíritas, e mesmo antes das URIs, né, de estar colocando a comunicação como algo que realmente seja relevante? Eu penso, Divaldo, que o que causou isso, e ainda causa em muitos casos, é o desconhecimento da área. É que tudo que é novo, aquilo que nós não conhecemos, muitas vezes a nossa tendência é de rejeitarmos. Então, sempre se associa a área de comunicação a apenas a função midiática. E nós sabemos que a mídia, a tecnologia, ela é algo muito dinâmico. Então, o que nós sabemos hoje, daqui a 4 anos, já não representa mais muita coisa. A área de comunicação é uma área que precisa sempre se atualizar, está buscando as novas plataformas que vão chegando, e para muitas pessoas que não nasceram nessa era digital e que não tiveram interesse em buscarem esse conhecimento, isso assusta, é um mundo que assusta. Porque muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade até mesmo de usar o WhatsApp, que é uma ferramenta simples, né? Então, muitos dirigentes, nós percebemos muito isso, muitos dirigentes, eles tinham medo. Medo, por quê? Porque o dirigente ele tem aquela visão de que ele precisa ter o controle de tudo, ele precisa ter o comando de tudo. E como é que eu vou ter o controle se eu não conheço, se eu não sei como fazer isso, se eu não sei como é que o pessoal da área de comunicação faz isso? Então, muitas vezes, isso acabava segurando um pouco. Só que agora percebeu-se que é um caminho sem volta, que não tem mais como, nós estamos vivendo nessa era tecnológica. E se a casa espírita não se adaptar, ela acaba ficando isolada. Então, por isso que a gente percebe que existe hoje uma abertura maior, e também o fato de que os comunicadores, eles estão hoje mais conscientes do seu papel. Então, eu quero dar um exemplo para vocês, que eu acho assim, muito bonito, que aconteceu aqui no interior de Goiás. Goiás é um estado muito grande, é um estado que tem muitas riquezas, mas que tem pessoas muito simples, pessoas que vivem na zona rural, assim como, claro, em todo lugar do Brasil. E quando começou a pandemia, uma cidadezinha pequena aqui do estado,
o Centro Espírita começou a pensar de que forma que nós vamos fazer para levar o conteúdo para essas pessoas que vivem na zona rural, que iam uma vez por semana à casa espírita. Então, é aquela pessoa que mora ali nas chácaras, nos sítios, nas fazendas em volta da cidade, uma vez por semana vai à casa espírita para assistir a reunião, para participar do estudo, aquela coisa. A maioria dessas pessoas que vivem nessa zona rural, muitas não têm internet, ou se tem, é uma internet de péssima qualidade. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles fizeram visitas àquelas pessoas mais idosas, que tinham mais dificuldades, que não conseguiam nem usar o WhatsApp, por exemplo, para fazer a inclusão digital, para ensinar como é que você faz para usar o WhatsApp. Segundo, eles começaram a pedir aos palestrantes que gravassem palestras com blocos de 10 minutos. Então, a palestra tem 2 blocos de 10 minutos cada, somente em áudio, sem vídeo. Porque se tiver vídeo, o arquivo é pesado, eles não conseguem abrir. E assim, eles conseguiram driblar uma dificuldade ali daquela, né, localidade, para que as pessoas pelo menos continuassem a receber um conteúdo que a Casa Espírita envia semanalmente, para não perder o vínculo com aquelas pessoas. Então, hoje a gente está assim, ó, nós estamos descobrindo formas de levarmos a mensagem espírita para os diversos públicos. Então, esse é o nosso papel. Perfeito, Ivana. O Eduardo colocou aqui no chat uma pergunta: como entender e trabalhar o aspecto da transversalidade na casa espírita? Pois é, a comunicação com essa transversalidade, que é uma característica dela, ela pode contribuir muito com todas as outras áreas. Não somente nesse papel que nós falamos, né, de fazer com que todas as áreas tenham real noção de tudo que acontece na casa espírita. É papel nosso, como comunicadores, que todos os trabalhadores da casa saibam das coisas que estão acontecendo na sua casa espírita. Quando a casa espírita é um pouco maior, é comum nós observarmos, às vezes, a pessoa que é trabalhador na casa espírita, do grupo de passe da reunião da quarta-feira. Aí você chega e fala com aquela pessoa: ah, você é trabalhador lá do Bezerra de Menezes? Você conhece o fulano, que também é trabalhador lá, que é médium na instituição? Aí a pessoa diz assim: ele é do grupo de quarta? Porque eu sou do grupo de quarta, eu só conheço, só sei o que acontece na quarta-feira. Então, hoje, não, nós precisamos fazer com que aquela pessoa que seja um trabalhador da quarta, ele saiba tudo que acontece na casa. Porque se alguém pedir para ele uma indicação, ele vai dizer: olha, lá no centro que eu frequento, no sábado tem isso, tem isso, tem isso, né? Essa é uma função que nós temos aí. E um exemplo prático disso, sobre essa questão de como que nós podemos também auxiliar com essa transversalidade e do trabalho integrado. Nós estamos desenvolvendo agora aqui na Federação de Goiás, a área de comunicação, ela está realizando, começou ontem, inclusive, uma série de lives da campanha Comece pelo Começo. Então, não, na verdade, nem é essa que eu quero dizer. É uma série de lives intitulada União e Cooperação. Então, cada área da federativa, ela vai realizar, de agora até o fim do ano, 4 lives, falando um pouco sobre o trabalho da sua área. Então, ontem nós tivemos a primeira, que foi da área de estudo. A comunicação foi quem organizou, fez o projeto, fez o planejamento, convidou as áreas, apresentou a proposta. E a comunicação, ela dá todo o suporte para que a área venha e apresente qual é o trabalho que realiza, quais são os seus princípios, seus fundamentos. E quem faz a âncora da live é alguém da comunicação. Então, nós podemos fazer um trabalho de forma integrada, trazendo as outras áreas, mostrando o trabalho das outras áreas. Existem inúmeras formas de nós fazermos isso. Perfeito, Ivana, perfeito. Essa transversalidade tem que ser algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? Porque é assim, né? A comunicação não pode estar apenas num departamento, né? Ou apenas trabalhando isolada. A comunicação não existe se não for trabalhada em todos os departamentos. Essa é a verdade, né? É verdade. Tem mais uma pergunta aqui do Macir, daí para a gente ir encaminhando nosso cronograma de trabalho, né? É importante a inclusão dos jovens para auxiliar no trabalho de comunicação? Nossa, total, total. Já tem muitos anos que a área de comunicação vem buscando um trabalho em parceria com a área da juventude.
inclusive em nível nacional, isso na Federação Espírita Brasileira já vem acontecendo, o André Siqueira junto com a Miriam, já tem realizado projetos em comum. E por que isso é importante, pessoal? Primeiro porque o jovem ele tem uma facilidade natural com as mídias digitais, com esse mundo, com esse universo digital. Eles já nasceram na era digital. Então, nós aproveitamos esse potencial do jovem, que junto com o adulto pode desenvolver trabalhos fantásticos, não é? Segundo, que nós damos trabalho para essa juventude. O jovem, para que ele fique na casa espírita, ele tem que se perceber útil. Ele precisa estar envolvido, engajado em algum tipo de trabalho. Ele não pode ser aquele menino que fica ali, né, que quer se expressar e só do dirigente que ele tem que ouvir sentadinho e caladinho. A gente precisa dar trabalho, oportunidade de trabalho para esse jovem. E o jovem, ele tem uma afinidade natural com o trabalho da área de comunicação. Então, por isso que é importante, sim, nós trazermos o jovem, integrarmos o jovem à área, ao trabalho da área de comunicação social espírita. Perfeito, Ivana. Então, olha só, né? Bem no nosso horário, né? Conseguimos aí trazer o conteúdo, foi excelente, importante, né? A gente trazer bem quais são essas funções, né? Nesse sentido, para a gente entender, de fato, qual que é o objetivo da comunicação dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita como um todo, né? Ainda mais trazendo palavras de uma pessoa que ajudou a construir o próprio documento orientador, né? E está envolvida há tantos anos nesse trabalho aí de levar a boa nova da melhor forma possível e pelos meios mais eficientes para todos os trabalhadores das nossas casas espíritas como um todo, né? Ivana, te agradeço de coração, né? Queria te deixar aí uns momentinhos para tu falar algumas palavras para o pessoal e te convidar a se manter aqui no nosso encontro. Iremos até meio-dia, né? Teremos ainda a Cris, né, que vai falar um pouquinho também sobre comunicação para a gente. Vamos falar sobre o nosso plano de trabalho, né? Algumas ações que a gente pretende fazer, né? Então, se quiseres também permanecer posteriormente, né? Bom, meus queridos, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi uma alegria estarmos juntos aqui nessa manhã de sábado, dizer que nós estamos à disposição, tá, de todos vocês, o que nós pudermos ajudar, Divaldo tem aí o nosso contato, tá, fiquem à vontade, vamos trocar ideias, sempre que nós formos, então, produzir qualquer peça, qualquer conteúdo, não nos esqueçamos da função evangelizadora, porque é a oportunidade que nós temos de não somente informar sobre um evento, sobre alguma coisa, mas também de evangelizar, que seja ali um trechinho, uma frase que remete a uma obra, é sempre importante nós utilizarmos e, né, parabenizá-los. Desejar que vocês tenham pleno sucesso aí nas atividades, parabenizar ao Divaldo, que está à frente aí do Departamento de Comunicação da FEC, e nós estamos à disposição. Nós vamos ficar mais um pouquinho, sim, mas infelizmente nós temos outros compromissos aí agendados para o dia. Nós nunca trabalhamos tanto, né, como estamos trabalhando agora nesse período de pandemia, e isso é muito bom, nós ficamos muito felizes, tá? Então, um grande abraço a todos e um bom evento para vocês.